Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, que essas primeiras palavras nossas sejam para Ti, numa forma de reconhecimento pelo fato de estarmos despertos e de podermos então praticar o Evangelho de Jesus em nossos lares e nossos corações. Amado Mestre, queremos nós te suplicar que Tu permitas que em Teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, que em nome dos nossos anjos de guarda, nossos guias e protetores, dos nossos mentores espirituais, em nome dos espíritos benfazejos da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por iniciado o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e nossos corações, neste domingo lindo, maravilhoso que o Pai do Céu preparou para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, amigas queridas. Votos de muita paz, mas é de muita paz. O mundo precisa de paz. Na manhã de hoje, nós vamos ler o livro, dando continuidade ao Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e hoje nós vamos ao item 9. E aqui ele nos diz: nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais serás derrotado. Você tem esse poder, confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Uma página que nos faz refletir muito, naquele momento em que Jesus nos disse que vós sois deuses. Aqui está a explicação do porquê nós somos deuses. Se o quisermos, é claro, né? Se fizermos por onde? Porque tudo depende do nosso ideal, da nossa vontade, das nossas escolhas. Quando eu procuro agir no bem, ser honesto, sincero com meus propósitos, eu tenho acesso a todo esse arquivo, esse arcabouço espiritual divino. Agora, quando eu falcatruo, aí a coisa muda de figura. Então é preciso lembrarmos de que devemos voltar à nossa infância e nos lembrar da nossa mãezinha, quando nos dizia: no ouvidinho esquerdo fala o inimigo, no ouvidinho direito fala todos os bens da humanidade. Dê ouvido só ao direito. Porque quando nós nos lembramos disso, a gente imediatamente, quando tem um pensamento menos digno, a gente então o repreende pensando um outro pensamento
bem superior ao que possa ser dito de digno por nós, para neutralizar aquele mal. Porque não nos iludamos, meus irmãos, minhas irmãs, de que nós ainda somos dotados desses maus pensamentos. Porque nós ainda carregamos em nossos ombros o homem velho, aquele primitivo, aquele em que imperava muito mais o instinto do que a razão. Então é de certa forma incompreensível que em dados momentos eu pense erradamente. Mas como nos dizia o querido Francisco Cândido Xavier, eu não posso impedir que o pássaro pouse na minha cabeça, porque ele era muito educado, né? Um homem fino. Aí ele dizia pouse, porque a intenção não é pouse, não. Não posso impedir que o pássaro pouse na minha cabeça, mas daí a permitir que ele faça um ninho, lá vai uma longa distância. Então, se pousar, eu tiro rápido. Nós não podemos deixar de ter, por enquanto, os maus pensamentos. Entretanto, não podemos abraçá-lo, não podemos acatá-lo, ficar revivendo aquele mau pensamento e até, de certa forma, o desenvolvendo. Nós precisamos imediatamente repudiá-lo, e a melhor maneira que a espiritualidade nos diz, através do nosso querido, um dos nossos patronos, o André Luiz, é de que substitua o pensamento mau por pensamentos bons. E aí a gente neutraliza aquele sentimento, aquela coisa nefasta. Quero dizer que estou muito feliz de ter vocês conosco, mas que preciso pedir a vocês que não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, de acionar o sininho. Isso para que a gente tenha a oportunidade, quem sabe, de levar esse evangelho a mais lares, ou a mais pessoas. Agora nem sempre lares, porque as pessoas estão na viagem, na condução, e estão com o celular na mão, e aí está ali naquele momento e assiste o evangelho, não está no celular propriamente dito. Mas o fato é que ele bebe da água que desacidenta, que é o evangelho de Jesus. Porque na medida em que ele ouve esse, se ele se interessa e passa a praticá-lo em seu lar, com seus familiares, ou até mesmo não, até sozinho, ele passa a beber da água que desacidenta. Queremos lembrar que a porta de entrada pode vir a ser o culto do Evangelho no lar, que pode ser feito pela família, como também pode ser feito só por um membro da família. Os familiares não são afins? Deixe-os. Procura um cantinho da casa e vai lá naquele cantinho reservado, limpinho, asseado, cheiroso, e ali você faz o seu evangelho no lar. Com sentimento puro, porque os espíritos protetores, os espíritos que fomentam o bem na humanidade, não vão se preocupar com que tipo de ambiente você está sentado. Vão se preocupar, sim, com que tipo de sentimento nós estamos tendo naquele momento em praticar o culto do Evangelho no lar. Abre-se um livro ao acaso, ou se quiser fazer sequencial, faz-se uma leitura, faz-se uma prece, pega o livro que for do seu interesse, dê um trechinho,
procura, tanto quanto possível, analisar esse trecho, e em estando sozinho, vai analisar de si para consigo, faz uma prece, agradece a Deus e acabou o Evangelho. Olha que é simples. Só que essa simplicidade toda faz com que num prédio de apartamentos, quando um único apartamento faz o Evangelho, todo o prédio se beneficia, afirma a nossa querida Joana de Ângeles. Então vale a pena, meus irmãos. Ali está a possível porta de entrada para que nós venhamos verdadeiramente a sermos deuses. Ok? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E eu convido todos vocês para que juntos nós oremos. Vamos orar? Juntinhos? Vamos? Então vamos. Jesus, divino amigo, mestre querido, nesse instante recorremos a Ti mais uma vez, Jesus, a Te suplicar que Tu possas nos abençoar. Abençoar a todos nós e abençoar também os nossos lares. Abençoar, Jesus, aos nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Abençoar também, Jesus, os seus lares. Mas queremos nesse momento, Jesus, te suplicar que Tu abençoe também aqueles irmãos que estão morando na rua, que não têm um lar. Aqueles irmãos, como aqueles nossos queridos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que estão sem teto, morando em asilo, em abrigos improvisados. Que eles guardem consigo, Jesus, o sentimento de que amanhã voltarão a ter o seu lar. Porque Deus é amor. Deus não é Deus de punição. É Deus de educação. Que eles tenham essa certeza, mestre, de que também voltarão a ter o seu lar. Queremos te pedir, meu Deus, por aqueles companheiros que não te conhecem, que nem tem quem ore por eles. Pedir pela nossa juventude, pelas nossas creches e pelos orfanatos, pelas crianças e pelos idosos. Te pedir, mestre amado, pelos irmãos que estão encarnando no planeta nesse momento, que eles venham, sejam bem recebidos e que façam bom uso do seu livre-arbítrio. Te pedir, Jesus, pelos nossos irmãos que cometeram o ato insano do suicídio, movido por um pensamento nefasto, que eles possam ser alçados e encaminhados às escolas da espiritualidade para aprenderem e terem uma nova oportunidade. Te pedir pelos nossos irmãos presidiários, aqueles companheiros que também deram passo em falso e que hoje precisam estar ali reclusos da sociedade. Que eles possam aproveitar esse tempo para refletir, raciocinar e perceber que só o Teu amor, Jesus, é capaz de construir. Te pedir pelos governantes das nações, governantes materialmente falando de todas as nações, mas também, Jesus, daqueles irmãos que dirigem aquelas nações, aqueles grupos que fomentam a violência, a guerra, a paz, a destruição de todos os matizes. Que eles possam ser assistidos, Jesus, que possam perceber que a Tua presença, Jesus, em nosso pensamento é que é capaz de fazer com que nós melhoremos o nosso clichê mental. Te pedir pelos nossos irmãos que acabam de desencarnar, vítima dessas guerras, dessas violências. Te pedir
pelos nossos irmãos que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde, nas colônias, em seus lares, em seus leitos de dores. Te pedi, Jesus, pelos lares em desarmonia. São tantos, Mestre. Todo dia recebemos informações de mais um lar em desarmonia. Os companheiros pedem que ore por eles. Que nós possamos, meus amigos, meus irmãos, orar por esses companheiros. Que eles possam receber as dádivas do plano espiritual. Que a paz possa voltar a reinar nesses lares. Queremos te pedir, Jesus, que do laboratório divino recaia sobre a nossa água o bálsamo necessário para o nosso refazimento físico, mental, moral e espiritual. Te pedir também, Jesus, por toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Bezerra de Menezes e André Luiz, os patronos do nosso Evangelho. Obrigado, amigos, que a serviço de Jesus fomentam o bem na humanidade. Mas, acima de tudo, muito obrigado, meu Deus. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. E permita que em teu nome, em nome de todo o bem, mas sobretudo em nome de Deus, possamos interromper esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês, queridos companheiros e companheiras, que nos ajudam a manter esse programa no ar. Até hoje, até o Evangelho de ontem, nós conseguimos postar. O YouTube não nos tirou do ar. Tenho a certeza de que com a ajuda de vocês continuaremos a fazê-lo, ok? Quero desejar a cada um de vocês muita paz, muita luz, um domingo repleto de felicidade, paz e harmonia. Fiquem com as 4 palavrinhas mágicas: sorte, saúde, sucesso e sabedoria. Que Deus os abençoe, nos abençoe infinitamente. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir.